reservado essa fala para a hora dos oradores, porque eu acho que eu não consigo em 5 minutos, mas você me provocou e eu acho importante a gente falar sobre esse assunto na hora que todos os vereadores estão aqui com a nossa atenção. Eu quero me debruçar mais sobre esse assunto, mas eu vou trazer os números de uma postagem da Secretaria de Cultura de Salvador. 3 milhões de pessoas por dia nos circuitos, mais de 2 bilhões de reais injetados na economia, mais de 1 milhão de turistas na cidade. Essas informações são da Secretaria de Cultura de Salvador. A cidade de Vitória tem um potencial gigantesco turístico de exploração do nosso carnaval. A nossa cidade é linda, é acolhedora, é fácil, é divertida, é pequenininha, é aconchegante. Você pode ir na praia de manhã, pode curtir os blocos à tarde ou vice-versa. Mas, infelizmente, falta muito investimento para que o nosso carnaval tenha o tamanho e o cuidado que ele merece. O carnaval de rua, os blocos de rua de Vitória, precisam e merecem da mesma atenção que os desfiles das escolas de sambas, vereadores. Isso significa estar incluído no orçamento. Isso significa planejamento, gestão e estratégia. E aí, André, me permita discordar só de um pedacinho da sua fala. Eu não acho que o Carnaval dos Blocos foi perfeito. Ele poderia ter sido ainda melhor. No Costelão, no sábado, um trio gigantesco, com o potencial que os nossos blocos precisam, principalmente os de domingo. O Puta Bloco e o Regional da Nair mereciam um trio ainda maior pela quantidade de pessoas que eles levam para as ruas. O Bloco do Costelão era infinitamente maior. Aí eu não sei quais são as questões que envolvem isso, mas a gente precisa pontuar que a prefeitura poderia entregar um bloco maior. Eu digo isso, André, porque uma semana antes dos blocos, e aí te parabenizo pela articulação do seu mandato, de refazer o decreto, né, que eu participei um pouco, mas que você teve esse protagonismo, nessa articulação com o Edu, que é muito importante também. Mas a nossa questão é a insegurança de como seria o Carnaval de Vitória. E se nós teríamos um Carnaval de Vitória do tamanho que poderia ser, gerou um problema. Tivemos menos foliões esse ano na rua do que no ano passado. Só uma parte rápida. Foi perfeito pelos blocos. Os blocos fizeram perfeitamente, dentro do tempo, aquilo que era possível eles fizeram. Exato. Mas, assim, o que a gente acha, na realidade, é que poderia ser muito melhor e muito maior. Quando a gente fala de diálogo, e aí o Edu entrou recentemente, a gente está falando de um grupo de pessoas que está tentando, desde agosto do ano passado, sentar e ter todas essas decisões. O mínimo de segurança jurídica para poder pedir um patrocínio para grandes empresas, além do recurso que eu avalio que público deve ser investido em uma festa como o Carnaval, por conta desse retorno financeiro. Os hotéis poderiam estar ainda mais cheios, a cidade podia estar ainda mais cheia. Eu tive o cuidado de conversar muito com os motoristas de Uber, perguntando como é que estava. E as pessoas falavam, a cidade podia estar muito mais viva. E o centro que estava vibrante tinha que ser entalado às 19 horas, porque não queriam que as pessoas estivessem na rua. E a gente viu aquele absurdo das imagens, da dispersão mais inadequada que eu poderia ver. Em nenhum lugar do Brasil isso acontece. Com milhões de pessoas nas ruas. Por que aqui em Vitória tem que ser desse jeito? E eu cobro a Prefeitura de Vitória e cobro o governo do Estado. Porque não está certo o que aconteceu. Não pode ser daquele jeito. Isso intimida as pessoas de virem participar do nosso carnaval. Foi um show de horrores na segunda e na terça-feira, assustando moradores, assustando os idosos, assustando crianças que têm deficiência. E as mães mandaram mensagem para a gente preocupadas, porque foi assustador, cena de guerra, gente, no nosso centro de Vitória. Isso é inaceitável. Eu tenho algumas coisas para parabenizar de fato. As nossas indicações que foram atendidas. Pontos de hidratação, ou seja, cidade de Vitória. É possível ter pontos de hidratação na nossa cidade. Esse pedido que a gente está fazendo há muito tempo, que tem a ver com a população em situação de rua, com quem pratica esporte. Hoje, o secretário estava pela manhã tomando sua aguinha no Parque Manolo Cabral. Foi ontem, né, o Stories. Então, aquele ponto que está lá na Praia do Canto tem que estar por toda a cidade, secretário Tarcísio. É muito importante pontos de hidratação públicos. A instalação de papeleiras, que parece que o prefeito ficou até aborrecido com o Ministério Público, né? Falou assim, então é lixeira que você quer? Então toma lixeira. E lixeira por todos os cantos. Mas só de um lado. Aí quem estava do outro lado do bloco jogava no chão. Então, assim, falta um pouco, né, de cuidado nessas questões. Mas teve a limpeza da Baía de Vitória, a limpeza do centro.
uma cobrança que a gente fez e aconteceu. No ano passado, fazendo uma comparação também, no Costelão, logo depois do Costelão, a limpeza da prefeitura passou. E aí eu parabenizo o secretário Léo Formigão, da Central de Serviços, porque no centro de Vitória isso aconteceu. A limpeza que foi um pedido nosso desde o ano passado, importante. Então, enfim, tinha mais coisas para colocar aqui, para pontuar. Nesses 30 segundos, só, Duda, para eu finalizar, deixar esse registro. Nós temos um ano para planejar o próximo carnaval. Nós temos uma minuta de um projeto de lei que eu quero apresentar para o vereador André Moreira e para quem mais quiser assinar junto com a gente. Para o Blocão, a quem eu quero parabenizar imensamente pelo esforço que fazem todos os dias. Os blocos, os fazedores de cultura. Sem vocês, o carnaval não teria sido tão bonito quanto foi. Eu curti todos os dias, aproveitei muito, me diverti, espalhei purpurina para cima e para baixo. Gostei de te ver, Maurício, no Costelão lá também, dançando para dançar um tacacá. Eu vou tomar um tacacá, isso. Porque o carnaval é isso, é alegria, é união, é diversão, mas também é manifestação. E a gente precisa respeitar todas as pessoas que querem fazer essa festa tão bonita e tão verdadeira, que é o Carnaval de Vitória, um ponto importante para a nossa economia na cidade.